Você se lembra daquela foto de obrigado de FNAF 4? Pois é, não naquela imagem, mas naquela época, talvez aquilo tenha sido o fim de FNAF. E depois daquilo, a queda se iniciou. Oi, aqui é o Races e esse é um vídeo mais pessoal. Eu quero explicar como o FNAF não é mais a mesma coisa e ao mesmo tempo contar o motivo da minha decepção com esse jogo que um dia eu amei. Então vamos lá. 5 crianças, 5 almas, um assassino. Se eu tivesse que resumir a franquia em poucas palavras, eu acho que seria isso. O FNAF começou literalmente do zero. Ele mudou o cenário da época e a comunidade foi crescendo de pouco em pouco. E a graça de FNAF não era só a gameplay, que não era nada tão fantástico. A graça era resolver os mistérios do jogo, investigar e descobrir a história. O FNAF tinha esse potencial. E assim, é muito importante falar que o Scott não planejou a história milimetricamente, como muitos pensam. Antigamente, na época dos 3 primeiros jogos, Scott tinha uma base da história de uma franquia pequena. Guarda isso. Os jogos foram lançando, mais informações das crianças foram saindo, mais informações do assassino, mais animatronics, mais almas, mais personagens, mudanças aqui, mudanças ali, mudanças nas almas, mais restaurantes, livros canônicos, mais mudanças, mais mudanças, mais mudanças, mais jogos. É que a história virou uma coisa gigantesca e o Scott perdeu o controle. Não, ele não é um gênio. Óbvio que ele tá fazendo isso pra franquia não acabar, porque FNAF tá aumentando sua comunidade cada vez mais. E Scott tinha uma base da história de uma franquia pequena. Agora, Scott não sabe nada da história de uma franquia enorme. A história ficou confusa demais e se você achava que ela tinha furos antigamente, então imagina agora. 2014. Five Nights at Freddy's 1 era lançado e os primeiros vídeos de gameplay foram dominando a internet inteira. Era muito vídeo de gameplay de FNAF, e a primeira fagulha de que FNAF tinha uma história aconteceu quando os fãs notaram nos recortes de jornal do jogo, que estavam espalhados pelas câmeras. Então, os primeiros grupos de pessoas foram se formando na internet, e assim meio que se criou a primeira fase da comunidade de FNAF. FNAF 2 lança um tempo depois, e aqueles fãs lá do primeiro jogo, das teorias, eles retornam, e ali, Scott Cawthon criou a base da história clássica de FNAF. O Homem de Roxo, assassino das crianças, e as almas dentro dos animatronics. FNAF 3 foi lançado, embora as pessoas não gostassem tanto da gameplay, até porque ela não era mil maravilhas mesmo, o jogo reforçava pontos da história do segundo. Eu não vou falar como cada jogo foi em cada época, mas eu gosto de pensar que a comunidade antiga é definida pela época que existia até o FNAF 4 e talvez o início da época do Sister Location. Eu expliquei como surgiram os jogos, não porque isso é relevante. O meu ponto é sobre a comunidade. E depois de FNAF Sister Location, foi aí que começou a queda. Novos fãs apareceram, alguns fãs antigos começaram a deixar o jogo tanto por desinteresse quanto porque as mudanças feitas em FNAF agora eram outra coisa. As crianças da comunidade antiga cresceram e foram substituídas por novas crianças que acham que o exemplo de FNAF é o Security Breach e tratam os jogos antigos como se fossem a pior coisa do mundo. O jogo estava começando a perder a linha, deixando a história antiga cada vez mais ofuscada e distorcida. E o Scott fez isso sim porque o jogo cresceu. Ele atraiu novos fãs que não acompanharam a saga antiga e eles tinham outras preferências. FNAF não é mais aquele jogo pequeno com uma comunidade unida. O Corey já fez vídeo falando sobre isso, e você que é fã novo pode não entender, mas pra você que é fã antigo de FNAF, será que pra perceber precisava mesmo desse vídeo? A comunidade FNAF não é mais a mesma. Não generalizando, mas os bons teoristas foram trocados por teoristas tóxicos. Os argumentos foram trocados por fanfics. E os fãs da história foram trocados por fãs de pistas. Agora, a comunidade faz teoria para descobrir a história. Antes, a comunidade fazia teoria porque gostava da história. Bom, essa é a parte do vídeo que eu não sei responder.
por que Scott Cawthon apela tanto para a infantilização de FNAF? Eu acho que dá pra dizer que as crianças da comunidade FNAF duplicaram desde 2015, por exemplo. E eu digo criança, criança mesmo, de 6 a 8 anos. Mas já parou pra pensar que isso não tem muito sentido? Porque FNAF em sua base não tem nada que uma criança deveria ver. FNAF trata de assuntos até que bem pesados, e aí vem o ponto. Eu comecei a gostar de FNAF muito novo também, e eu posso dizer que com certeza não tinha nada ali propositalmente feito para atrair uma criança. Eu quis assistir FNAF mesmo que aquilo não fosse nem um pouco infantilizado. E compara com agora. FNAF atualmente infantiliza sim algumas coisas, e isso é inegável. Olha o design do Security Breach, por exemplo. Esse jogo é um imã de criança. E por que Scott só não para de fazer isso? Bom, eu não sei. Dinheiro? FNAF poderia ter ótimos jogos sem precisar infantilizar as coisas. Imagina se o Scott junta um dinheiro e faz um jogo no estilo de Outlast, por exemplo. Sem precisar fazer parte da história, sem precisar ser canônico. Só pra ser um jogo bom. E claro, Outlast é um extremo. Pode ser um jogo menos violento que isso, mas é um exemplo. Ai, as almas. Como chegamos nisso? Scott Cawthon literalmente mudou um dos pilares de FNAF. Outra coisa que eu não sei porque ele fez. Não tinha literalmente nenhum motivo para trocar as almas por remanescentes. E tá aí uma péssima ideia. Eu vou longe e digo que nem o próprio Scott sabe o que é isso. Um conceito muito esquisito que muda toda hora. Agora você pode, por exemplo, misturar duas almas ou ter uma alma controlando mais de um animatronic. Trocaram a boa e velha alma por remanescentes. Remanescentes sombrios e agonia. E sim, eles mudam de significado toda hora. FNAF é uma das minhas franquias favoritas. Eu conheci FNAF no seu primeiro ano lá em 2014, quando eu estava prestes a lançar o seu segundo jogo. E eu fiquei fascinado por aquilo, eu queria ver mais daquilo, eu queria saber mais daquilo, eu queria ver mais história. E tudo foi crescendo. Os jogos foram lançando, eu fui crescendo e acompanhando, e eu amava essa franquia. Eu nem sei quantas vezes eu maratonei os vídeos de FNAF do PlayStation, ou os resumos dos livros esses que eu tenho os 3. Mas era questão de tempo. As coisas foram mudando, e essa foi a época que eu me distanciei de FNAF. Quando eu voltei, já existia muita coisa nova e diferente de como tudo começou. Ano passado eu fui perceber que eu estava acompanhando uma coisa que eu já não gostava mais. Aquele sentimento bom de antigamente não existia. É uma história que eu não conheço mais. Não é uma história boa. Aquilo que eu amava ficou em 2016 e eu nem percebi. E infelizmente, a única coisa que eu posso fazer é aceitar que FNAF está morto.